Você já precisou corrigir alguém? Como foi o resultado? Você já foi corrigido e achou que foi errado? Quando a pessoa que você corrige não muda, o que você faz? Vamos olhar hoje para a palavra de Deus e ver como ela nos ensina também a corrigir cada um dos nossos irmãos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela é tão profunda que ela vai falar detalhe por detalhe de como corrigir. Olha que esse é um grande desafio para quem já foi corrigido e sentiu na pele quanto muitas vezes é difícil sermos acusados ou sermos questionados. Vai então saber como é possível, como é bonito quando nós somos corrigidos de forma profunda e também como nós podemos fazer isso aos outros. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: se o teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Isso é muito interessante porque muitas vezes a gente corrige pessoas na frente de outros. Em vez de falar com aquela pessoa pessoalmente, nós então vamos fazendo isso na frente de outros irmãos. Quantas vezes isso acontece em ambiente familiar? Quantas vezes uma esposa corrige o pai corrige então a esposa na frente dos filhos e vice-versa? Acontece muitas vezes que ao fazer isso, aqueles que veem podem então tirar o crédito daquela pessoa, podem julgá-la, podem colocar um peso sobre as outras palavras que vai dizer. Um exemplo seria, se a mulher então corrige o seu marido na frente dos filhos, pode ser que o pai comece a perder a autoridade em relação aos filhos. Porque no nosso ambiente, muitas vezes, nós não obedecemos alegando a moralidade. Mas quem é ele para falar isso para mim? Se ele não faz isso, por que eu tenho que fazer? Porque se ele erra nisso, por que ele me cobra? Muitas vezes, essas artimanhas do mal entram na nossa mente. Por isso, às vezes, aquele pecado que é pequeno, que pode ser simples, pode ser corrigido de forma separada. E aí ele não ganha aquela intensidade. Por isso, observe se você no primeiro passo vai a sós com aquele irmão. Estou falando daquelas pessoas que estão no caminho de santidade, que não vão falar com o outro, que não pode mudar aquela situação, aquele outro que não participa daquilo e não fala com a pessoa correta. Estou falando de pessoas que querem buscar justamente o bem do outro. Comece a sós. Se aquela pessoa então não muda, diz a palavra, olha, chama então 2 ou 3 que sejam testemunhas, para que aquela pessoa possa perceber que aquilo que você está dizendo não é simplesmente uma percepção sua, que aquilo não é um ataque seu contra aquela pessoa, mas que é algo que ali em família, em comunidade, você vai percebendo. 2 ou 3 podem fazer este testemunho, pode dizer, irmão, nós também sentimos. Fulano, nós também percebemos, para que aquela pessoa possa despertar. Mas se ela então não se desperta, mesmo assim, olha só, a palavra de Deus faz um terceiro passo. E o terceiro passo, então, é chamar a igreja. E aqui nós podemos pensar a igreja como uma comunidade, falando naqueles grupos, naqueles momentos em que há uma revisão, naquele espaço dedicado dentro da tua comunidade, da tua paróquia, e não fora, justamente não fora desses espaços, não na fofoca, mas nos espaços em que o padre se reúne ou ele delega a alguém uma autoridade para que possa falar para aquela pessoa, ou também quando isso acontece em família. Paramos todos, já falamos individualmente, já falamos em grupo reduzido e agora como família falamos àquela pessoa, olha, percebemos que você precisa mudar nisso, que você precisa crescer neste ponto, porque isto aqui são valores importantes. Lembre-se que os valores importantes são aqueles valores justamente do reino. Não paramos em discussões que são simplesmente gosto. Essas discussões nós podemos ter opiniões diferentes, mas na verdade, naquilo que é correto, naquilo que é moral, nós precisamos ter uma única direção que é Deus. Então, Deus nos pede este passo, que possamos parar então como família e dar uma direção. Supomos que esta pessoa mesmo assim não queira mudar, a palavra de Deus nos convida então a entregá-lo como pagãos, aqueles que vivem fora da lei, que vivem fora da moralidade que Deus nos convida. Mas ao mesmo tempo existe aí um mistério que eu convido a você a refletir hoje de forma especial, porque muitas vezes mulheres, principalmente casadas, passam muitos anos querendo mudar o esposo.
E às vezes também o esposo passa por muitos anos querendo mudar coisas na esposa. Se isso for dentro da moralidade importante, precisamos entender que é preciso realmente a conversão, a mudança. Mas também precisamos entender o que Deus faz conosco. Muitas coisas que nós fazemos, Deus também nos convida a uma conversão. O que Deus faz? Ele te coloca à parte? Ele mesmo te repudia? Como Deus faz com você? Quando você olha para o teu relacionamento com Deus, talvez possa perceber que Ele fica te esperando, que Ele percebe a sua debilidade e a sua debilidade, então, é acolhida por Jesus, por Deus, de forma que Ele fica esperando a sua conversão, embora aquela tua escolha tenha te afastado dele. Muitas vezes, a escolha que aquele teu esposo, aquele teu amigo está te fazendo, te afasta dele, porque afasta você daquele elo que é o mais importante que nos liga, a verdade. Quando então perdemos o elo de unidade, perdemos a graça da presença de Deus. E isso faz muito mal às famílias. Sem aquele sabor, sem aquela presença nos nossos relacionamentos também, nas nossas amizades, parece que tudo fica muito difícil e você vai percebendo que aquilo parece que não tem mais liga. É então necessário parar e tomar uma decisão. Uma decisão onde nós não podemos mais caminhar sem unidade. Por isso, nós precisamos dar um tempo. Às vezes precisa dar um tempo no relacionamento, precisa dar um tempo para que as coisas possam ser escolhidas na verdade. E não é dar um tempo com o objetivo de separar, de desunir, não é o objetivo de afastadas daquele amigo, não. É para que este tempo seja um tempo onde cada um de nós possamos refletir dos valores que a gente está alicerçado. Porque se não for nos valores verdadeiros, a nossa casa não poderá ficar de pé. E por isso vai vir a enxurrada, vai vir os ventos e aquela casa vai cair. Pense diante disso. Nós precisamos caminhar em todos esses passos, individualmente, com a ajuda de irmãos, com a ajuda da família ou da comunidade, e depois precisamos dar este passo aonde damos um tempo para que se estabeleça a unidade, porque senão nós não podemos então caminhar com este processo. Nós não podemos caminhar fora desta presença. Deixo esse desafio para você pensar, porque muitas vezes nós nos lidamos com isso no nosso trabalho, na nossa vida. Um grande abraço, Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.